Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Voltamos ao apóstolo Pedro, no capítulo 2. Nós vamos fazer uma interseção com um versículo que deixamos na semana passada para introduzir os próximos versículos que encerram este primeiro trecho do capítulo 2. 1 de Pedro 2, vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 10. Parece-me que aqui Pedro finaliza a transição para arregaçar as mangas e dizer: é assim que se vive. É como se Pedro estivesse deixando o nível conceitual, aquele preâmbulo da justificativa, do entendimento, da percepção, para agora sair pelas portas e dizer assim: é assim que se vive lá fora. É assim que se vive entre vocês. É isso que é ser igreja. Epicuro, talvez um dos filósofos que antecederam a era cristã, cujos pensamentos mais se harmonizam, talvez seja a melhor forma de dizer, porque de alguma maneira seus pensamentos, suas perguntas e respostas filosóficas, em alguns pontos tangenciam, convergem aquilo que a fé em Cristo vem responder. É de Epicuro aquele grande dilema entre o bem e o mal. Se Deus é poderoso, porque Ele não acaba com toda a maldade? O dilema do bem e do mal. Se Deus é amor, por que existe maldade? Epicuro já vinha pensando e refletindo sobre isso, que para muitos ainda não faz sentido e, bom, isso é reflexão para uma outra mensagem. Mas uma das perguntas que Epicuro faz é: o que é o indivíduo? E ele então propõe, resumidamente, sem filosofar demais e sem entrar demais nos aspectos que para muitos não seja interessante falar sobre filosofia, ainda que seja tão precioso e valioso para nós, especialmente nos dias de hoje, em que conceitos de verdade têm sido desconstruídos e reconstruídos de uma forma bastante suspeitas. Epicuro procura responder à essência do indivíduo. O que é o homem? E para Epicuro, o homem precisa se ver como humano, um ser humano, para compreender quem ele é e então definir o seu propósito, porque para Epicuro, uma pessoa só descobre o seu propósito se ela descobre o que ela é. Por exemplo, como pai, eu sei as minhas responsabilidades com a minha filha. Se eu me vejo como marido, eu compreendo as minhas responsabilidades e o meu propósito ao lado da minha esposa, a quem eu também, junto com vocês, celebro hoje o dia da esposa do pastor, tenho certeza que o pastor Pedro também, pastor Fabrício. E a irmã Alzira no texto disse muito bem, ela tem uma presença influenciadora gigantesca, abençoadora. Eu louvo a Deus pela vida da Jane todos os dias, porque são quase 28 anos só de casamento. Se formos colocar o tempo de namoro e noivado, já estamos indo para quase 34. Significa que para nós, seres viventes, nós definimos a nossa razão de existir a partir da consciência do que nós somos. É papel e responsabilidade, é natureza e propósito. Uma mãe compreende, uma mulher, começando aí, né? Uma menina se vê como mulher e começa a ter uma noção das suas responsabilidades naturais. O homem, quando toma consciência da sua essência, começa a abraçar suas responsabilidades, e justamente quando não há esta consciência e não há a responsabilidade, é quando acontecem todos os desajustes sociais que a humanidade vivencia ao longo de toda a sua história. Então, Epicuro, como filósofo que antecedeu a era cristã, já compreendia isso. Ou o homem se descobre ser humano, e a partir de então percebe-se como um fator transformador a partir de quem ele é e da sua missão, abraçando suas responsabilidades.
abraçando os seus papéis, porque senão falhamos, não apenas no final da ponta, como pai, como esposo, como cidadão, mas no final das contas falhamos como indivíduos e o ser humano. Olhe para a humanidade iníqua, olhe para esta sociedade má, olhe para esta sociedade injusta e perceba que no fundo, é o fato de que nós nos desumanizamos, nós nos descaracterizamos, nós perdemos e misturamos nossas essências, os papéis foram invertidos, a consciência de quem nós somos e do que devemos fazer e ser foram desvirtuados pela vontade, pela liberdade, pelos desejos, pelo prazer, e então a sociedade, desde Epicuro, ou quem sabe desde o jardim, como nós acabamos de refletir sobre a presença do jardim na nossa existência, o Deus que restaura o jardim, mas desde o Éden, aquilo que Deus criou para ser, deixou de ser. E que isso tudo tem a ver com o que Pedro está escrevendo para a igreja escolhida, forasteira e semeada. Eu quero desafiar você a guardar bem essa essência da natureza da igreja, segundo o apóstolo Pedro. Nós somos escolhidos, ou seja, temos um propósito, somos forasteiros, não temos moradia permanente nesta realidade terrena, e se queremos ser igreja, devemos ter uma consciência de semeadura, a ponto de, se for preciso, morrermos para florescer e frutificar, porque essa é a natureza da semente. A partir desta consciência, Pedro vai agora dizer para a igreja: vocês são. Porque da mesma forma como Epicuro, na sua filosofia sem resposta, vai compreender que o homem só encontra o seu propósito quando ele se vê como ele é a partir da sua existência, então ele se descobre essencialmente para ter um propósito. Quem eu sou define o que eu faço. Se descobrir quem eu sou, defino como eu vivo. Portanto, o ponto inicial é a essência da natureza, e por isso Pedro vai enfatizar tanto quem nós somos. E o que eu quero dizer a você hoje, nesta manhã, o desafio para você aqui presencialmente, você de casa, nos acompanha também de longe, mas com o coração perto da gente aqui, é que você precisa crer em quem Deus diz que você é. Você precisa ser quem Deus diz que você é. Porque se nós não redefinimos esta consciência de natureza e não reorganizamos aquilo que nós somos à luz de como Deus nos criou e para que finalidade, nós não cumpriremos o propósito. E nós continuaremos, e aí partindo para a coletividade, continuaremos sendo esta igreja caricata, este rabisco mal feito, esta piada que tornou-se para o mundo o ser igreja. Veja as redes sociais, quantas piadas são feitas deste jeito esquisitão de ser crente. Veja a realidade do mundo em que vivemos e como a credibilidade da igreja foi jogada na lama, porque nós deixamos de ser e cumprir o propósito para o qual Deus nos colocou no mundo, à luz das Escrituras. Então é necessário voltar para crer em quem nós somos, porque nós somos quem Deus diz que nós somos. Diz assim então na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 ao 10: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Se estes, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você é quem Deus disse que você é. E isso é que faz toda a diferença. Esta realidade que vivemos, de uma sociedade desumanizada, é porque o pecado nos fez, por meio das nossas escolhas, desta malfadada liberdade a todo custo e a todo preço, de querer ser quem nós somos e o que nos dá prazer, é o que nos afastou do que Deus nos fez ser e para o propósito para o qual Deus nos trouxe a vida. Olhe para a realidade que o mundo vive hoje, toda esta distorção de natureza, de essência, de papéis, de marcas, de pessoas, de humanidade, se perdeu por completo, porque nós não somos quem Deus disse que nós somos. Especialmente neste tempo, se já era assim para Pedro, quanto mais nos nossos dias. Se já era assim para Epicuro, quanto mais nos nossos dias. Nós somos hoje quem nós escolhemos ser. Não é essa a liberdade que o mundo propõe? E não é essa verdade que muitas vezes permeia a nossa consciência cristã, fazendo coro com esta geração ímpia, com esta sociedade que baniu Deus da sua consciência, que ignora a realidade no Evangelho, à luz das Escrituras, que é desconfortável sim, porque nos confronta. Nos confronta porque não é gostoso amar os inimigos, não é gostoso perdoar os nossos ofensores, mas também não é confortável obedecer à vontade de Deus, ter uma vida diferente do mundo, não se entregar aos prazeres que o mundo oferece. Jesus foi tentado pela fama, Jesus foi tentado pelo poder, Jesus foi tentado pelos tesouros desta terra, mas ele resistiu. Porque Jesus sabia quem ele era, e os outros não teriam força para dizer para ele, seja quem você quiser. Note que o discurso da espiritualidade cristã é antagônico, sim, é oposto. E quando o Evangelho parece muito com o discurso do mundo, desconfie, duvide. Rejeite, se necessário for. Porque a mensagem do Evangelho, ela é opositora a todas as propostas que gerações e gerações têm trazido para nos afastar de Deus. Porque hoje nós ouvimos uma proposta para a sociedade, seja quem você quiser ser. Na consciência e na espiritualidade cristã, isso não existe. Porque em Jesus nós somos quem Ele diz que nós somos. E fazemos o que Ele quer que nós façamos. Para de acreditar na mentira aliciadora deste mundo. Pare de se levar por discursos que, como Paulo já havia preparado, causam comichão, aquela coceira gostosa que eu já disse para vocês. Como é bom passar um cotonete no ouvido. Claro que os otorrinolaringologistas vão ter um infarto. Mas quem em sã consciência não sabe como é bom uma coceirinha no ouvido? Se tem algum otorrino aqui, eu sei que não pode. Uma vez eu ouvi de um médico, sabe a melhor maneira de você coçar o seu ouvido? Com um cotovelo. Não vai tentar fazer isso agora, não. Mas há mensagens que são esse cotonete para a alma, mas te levam para longe de Deus. Se vai te levar para o inferno, eu não vou me colocar na cadeira de juiz aqui, porque é Deus que vai fazer isso comigo e com você. Eu já tenho dito que o céu é um lugar de surpresas, não é? Então, não me compete, não é meu papel dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. O meu papel aqui, à luz das Escrituras, é advertir, é admoestar, é trazer o Evangelho à tona com aquilo que eu creio ser a verdade. E a verdade é, Deus diz que você é, e é isso que determina a sua identidade, a sua característica, o seu jeito de viver. Nós sequer temos a liberdade de dizer quem nós somos. Porque interessa numa espiritualidade, numa consciência cristã, Deus dizer quem nós somos.
E Pedro está dizendo isso para a igreja. Pedro está dizendo isso para uma igreja pressionada. Pedro está dizendo isso para uma igreja acuada, fugitiva, ameaçada de morte, de prisões, de coliseus, de açoites, de injustiças, de opressão. E Pedro está dizendo: fiquem firmes, porque vocês são quem Deus diz que vocês são. Não é o mundo que diz quem vocês são. Não é o mundo que diz o que você é, o que você faz. É Deus, no seu propósito, das Escrituras, que vai dizer a você quem você é. Homem, mulher, criança, jovem, idoso. Lamento dizer a você, mas esta é a verdade do Evangelho que eu creio. Não sou eu que digo quem eu sou. Eu descubro em Deus quem eu sou. E isso é que me torna pleno. Portanto, não acredite nesta verdade que o mundo propõe. Seja quem você quiser ser. Porque, na verdade, o que o mundo está dizendo é o que o diabo disse para Jesus lá no alto da colina. Curve-se diante de mim, ignora Deus. E eu vou te dar todos esses reinos, todos os prazeres deste mundo, toda a alegria é sua. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o Evangelho não é uma notícia de alegria, é uma notícia de entrega. E existe uma alegria por trás da entrega. Mas o Evangelho é o chamado para sofrer, como Jesus. E o que Pedro está dizendo aqui é que nós éramos e não somos mais. Percebe no versículo 9 e 10? No 9 ele termina, depois de ter dito quem nós somos, ele vai dizer quem nós éramos. Nós vivíamos nas trevas. Há um contraste, e como eu digo, eu volto a insistir. Se a igreja está muito parecida com o mundo, me parece que tem alguma coisa errada nesse Evangelho. Se a igreja está fazendo o que o mundo faz, e se a igreja está agradando o mundo, e quando eu digo mundo, não são as pessoas que estão com você. Eu não estou falando que você vai ser uma pessoa chata, que você vai ser uma pessoa mal vista, uma pessoa ignorante, uma pessoa carrancuda. Não estou dizendo isso. Quando eu falo mundo, eu digo esse sistema de valores, esse sistema de escolhas, esta agenda que determina como o mundo funciona, como o mundo fala, como o mundo reage, como o mundo se motiva. E aí Pedro está dizendo: vocês viviam em trevas, porque a luz só está em Deus, que trouxe Jesus como a luz do mundo para guiar o caminho da sepultura vazia para o recomeço. Sem Jesus há trevas. Vocês estavam nas trevas e agora estão na maravilhosa luz. Vocês não eram povo. Ele vai lá no livro de Oséias. E o livro de Oséias ele é tão surpreendente porque Deus usa o improvável, o imponderável. Manda o profeta Oséias se casar com uma mulher adúltera. Sentir na pele o que é a infidelidade. Sentir no coração a dor da traição. Para que Deus dissesse a Oséias: Oséias, está doendo em você? Imagina em mim, que amo esse povo voluntariamente. Mas mesmo assim, eu quero esse povo para mim. E aí, Pedro está dizendo exatamente a coisa que ele aprendeu com o profeta Oséias. Nós não éramos povo, mas ele nos acolheu, ele nos amou, ele nos trouxe para junto de si. Nós não merecíamos isso, e nunca mereceremos. Não tínhamos alcançado misericórdia. Barclay usa uma expressão que eu nunca tinha visto: nós éramos da era da imisericórdia, ou seja, o antagonismo. Porque o que seria o inverso de misericórdia? Indiferença, talvez um dos sentimentos mais dolorosos que a humanidade possa expressar, de olhar para alguém e vê-lo como invisível, ou seja, não enxergá-lo. Ou então, não conseguir transbordar perdão naquele que precisa de um recomeço. O inverso de misericórdia é toda a ordem de impiedade, de maldade, de injustiça. E o que Pedro está dizendo? Vocês eram tudo isso. Não havia esperança para vocês. Porque se olharmos para quem vocês são e o que vocês fazem, com o desejo, com a vontade de vocês, era castigo, era punição. Mas Deus os amou. Isso é o Evangelho, não há outra mensagem.
de fato de dizer que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que Deus nos acolheu. E Pedro está reforçando isso. Acordem, redescubram quem vocês são. Vocês eram das trevas, mas hoje conhecem a luz. Vocês não eram povo e agora são povo reunido. A motivação de vocês se reunirem é porque nós fazemos parte de um povo que Deus trouxe para si. Vocês não sabiam o que era misericórdia, não havia esperança para vocês, era punição, castigo, morte, mas Deus amou e Deus ama. Não existe evangelho sem amor, não existe evangelho sem misericórdia, não existe evangelho sem graça, não existe evangelho sem luz. Porém, e aí como vem sempre as conjunções adversativas, o versículo 9 começa com porém. E esse porém é o contraste com o que ele acabou de dizer. Existe uma geração que olha para Jesus e tropeça nele. E quem são essas pessoas? Versículo 8. Os que desobedecem. Então veja, o evangelho é amor, o evangelho é graça, o evangelho é luz, o evangelho é misericórdia. Mas meu irmão, minha irmã, o evangelho também é obediência. E se tem algo que o nosso tempo não inclui na sua agenda, é obedecer. Não obedecemos a ninguém. Filhos não obedecem pais. Cidadãos não obedecem à autoridade. Aí você vai dizer, mas as autoridades não fazem jus. Mas muitas vezes pais também não fazem jus, mas é mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Note que o preceito da obediência inclui o sacrifício. Tem muitas leis que eu não concordo. Tem muitas realidades no dia a dia que você, por que eu estou aqui nessa fila? Absurdo eu estar aqui. É injusto isso. E a vontade é desobedecer. Na racionalidade, por que eu tenho que andar nessa faixa, se eu posso andar naquela que está vazia? Isso é tão injusto para mim, porque eu estou com pressa, porque eu preciso chegar em casa logo. É tão injusto para mim as leis que são estabelecidas. Para mim é tão injusto as sentenças, muitas vezes, que eu vejo. Mas um princípio da moralidade humana é você acatar aquilo que muitas vezes soa para você como injusto, aquilo que soa para você como desnecessário. Mas para Deus, nesta identidade de quem nós somos, o amor, a graça, a misericórdia, a luz, tudo aquilo que nos tornou ser quem nós somos, inclui também o preceito da obediência. Mas é difícil numa geração como a nossa, nesta consciência que desenvolvemos nesses tempos, obediência, eu fico só com a graça. Porque eu costumo fazer só o que eu quero, só o que eu gosto. Então, filhos desobedecem pais, cônjuges, eu vou retratar dessa forma como uma desobediência ao propósito. Porque o marido que é infiel, o marido que é desleal, a mulher que não é companheira, a mulher que não é cuidadora, cuidadosa, presente, amável, o homem que não é fiel, cuidadoso, amoroso, como Jesus amou a igreja, é uma desobediência de propósito. Não se trata de obedecer um ao outro, mas de obedecer a Deus. Percebe que no fundo, o problema da humanidade é a desobediência. Então, como nós conseguiremos encaixar nesta geração de crianças, de adolescentes, de jovens e adultos, uma razão de viver obedientemente? É quando nós redescobrimos pela fé quem Deus quer que nós sejamos. Você é quem Deus diz que você é. E agora Pedro vai enumerar 4 características de quem nós somos. E note que há uma adversativa. O versículo 9 diz, vocês porém, ou seja, é um contraste. A igreja é contraste, a igreja é antagônica, a igreja é diferente. Diferente não é esquisita. Diferente não é carrancuda. Essa santidade não é esta reverência esquisita que muitos querem ser, seja pelo jeito de vestir, seja pelos jargões que utiliza, pelos modismos que desenvolve. Não. Esta diferença é postura, é atitude, é o jeito. É o jeito de amar, é o jeito de ser, o jeito de servir. É de tal modo que as pessoas olhem e dizem,
como é que eu faço para ser crente como você? Mas muitas vezes sim, se for para ser crente como você, eu não quero. Aí a gente precisa ponderar como nós estamos mostrando o Evangelho. E Pedro vai dizer 4 coisas. Primeiro, vocês são geração eleita. Esta geração aqui não é uma questão temporal. Porque talvez a gente pudesse entender que essa geração passou. Não, Pedro não está falando de geração temporal, que quando eu era pré-adolescente, eu aprendi que geração muda de 40 em 45 anos, mais ou menos. Só que hoje em dia os estudos da sociologia dizem que gerações estão mudando tão rapidamente que não se sabe nem muito bem de quanto em quanto tempo muda uma geração. Alguns já falam que em menos de 5 anos já mudou toda uma característica. As crianças de 5 anos já são muito diferentes das crianças que estão nascendo hoje. E talvez esse tempo, ou seja, que realidade multigeracional é essa com que lidamos? Por isso que Pedro não está preocupado com temporaneidade ou temporalidade. A palavra geração aqui significa gerados. Pedro volta novamente à regeneração, gerados de novo, um novo nascimento, é uma nova natureza. O que Pedro está dizendo é que nós temos de viver como pessoas diferentes. Por isso que ele reitera palavras até que parecem ser repetitivas. Porque esta geração aqui não se trata de uma época de se viver, mas sim de um modo de viver. Como homens e mulheres que nasceram de novo, que não aceitam viverem como pessoas das trevas. E aí voltamos ao versículo 10. Não somos mais das trevas, nós somos povo. Nós somos misericordiosos. Mas nós queremos ser diferentes, porque nós nascemos de novo. E fomos eleitos, e novamente aqui o eleito, sem entrar no mérito da teologia, né? Que muitos gostam de gastar tempo, curiosamente, trabalhando e pensando sobre isso. A ideia da eleição aqui é muito mais o propósito do que saber quem vai e quem não vai ser salvo. Com perdão aí os calvinistas, mas para mim é tanta perda de tempo ficar discutindo quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, porque a gente deixa de ser prático como tem que ser, porque, primeiro, eu olho para isso e disse, é um privilégio eu ter sido alcançado pela graça. Ponto final. O que Deus vai fazer com quem não for salvo é problema de Deus. E Ele sabe resolver os problemas dele, tá? Fique tranquilo, Deus sabe resolver os problemas que Ele tem na condução do universo. E quando eu olho para esta declaração de Pedro, você nasceu como um escolhido. Isso é um privilégio. Ou seja, há um propósito na sua vida. Mas também este propósito é obedecer. Note que há o contraste. Dentre aqueles que são desobedientes, nós nascemos de novo agora para mudar a consciência. O cristão tem uma consciência diferente do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, do que deve, do que não deve, do que pode, do que não pode, do que é bom e do que não é bom. É o amor que nos constrange a sermos diferentes, como diz o apóstolo Pedro em 2 Coríntios 5, 17, 14. E esta eleição é o serviço, em que nós olhamos para todas as oportunidades que estão à nossa volta e dizemos assim, eu preciso viver de um modo que as pessoas conheçam esse amor. Esse amor não é só meu. Esse amor é para o outro. É dividi-lo e multiplicá-lo nesta matemática do reino, onde nunca diminuir será perda, onde nunca o pouco será insignificante, mas muitas vezes o muito é desprezado, o maior é o menor. Esta matemática que surpreende a lógica do ser humano. Por isso que importa para nós sermos quem Deus disse que nós somos. O verdadeiro cristão é aquele que se propõe a ser quem Deus diz que você é, e não importa quem você acha que você é. Senão você vive aquela famosa síndrome da Gabriela, que volta e meia eu lembro para você aqui desse púlpito. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Miserável seremos, se de fato nós mergulharmos nesta mentira que nossos tempos têm pregado, que você deve ser quem você quiser ser. Uma mente convertida a Jesus, que tem a experiência de viver na luz e não nas trevas, que se vê
diante da alegria do reino de Deus, de plenitude, de transbordamento, não se contenta e não se distrai com quem dizem que você é, muito menos com quem você acha que você quer ser, mas se importa com quem Deus diz que você é. Note que o Evangelho todo, Jesus está lidando com as pessoas, corrigindo-as de um desvio de conduta, trazendo-as para a restauração da essência. Você não é pecadora, mulher samaritana, mas, mulher adúltera, você vai mudar de vida. Leproso, você está curado. Note que Jesus está o tempo todo restaurando a essência, para que aquelas pessoas não sejam quem elas querem ser, mas elas voltem a ser aquilo que Deus fez elas serem. Este é o Evangelho. Portanto, não é o que eu quero fazer, não é o que eu gosto de fazer, não é o que me dá prazer. Eu sou e devo ser quem Deus diz que eu sou. E eu sou geração eleita. Eu sou o nascido para cumprir um propósito. Mas Pedro continua, sacerdócio real. Isso foi um paradigma totalmente inovador para aquelas pessoas, porque eles eram de uma cultura onde só levitas eram sacerdotes. E também onde só os herdeiros de Judá poderiam ser reis de Israel. Percebe como existia sim uma realidade dicotômica, diferente, até diria separatista. Eu sou da tribo de Levi, eu sou só sacerdote. Eu sou da tribo de Judá, eu vou aspirar o trono, eu quero ocupar o palácio. E agora Pedro mistura as coisas. Ele mistura o sacerdócio com a realeza. Porque agora em Jesus todos somos um, todos podemos ser sacerdotes e todos podemos ser parte do reino de Deus. Olha que maravilha que o Evangelho causa. O Evangelho não separa. Se você está acreditando nessa informação que o mundo impõe a você, negros de um lado, brancos de outro, mulheres de um lado, homens de outro, idosos de um lado, crianças de outro, isso é mentira do mundo. Isso é o pináculo do templo, é a montanha que o diabo está dizendo para o mundo, faz o que eu quero, eu vou te dar tudo isso. Porque em Jesus estamos todos sentados à mesa, lado a lado, e devemos ter o amor, o respeito, a dignidade, o perdão, o serviço, o abraço, o acolhimento, a misericórdia com todos. Porque agora não existe mais o sacerdócio de uns e a realeza dos outros. Pedro juntou tudo e disse assim, nós somos um povo só. Olha como Pedro está querendo enfatizar a unidade da igreja. O compromisso uns com os outros. Porque aí eu fico imaginando aqueles hebreus assim, mas espera aí, a minha linhagem, lá no cartório, eu era da tribo de Levi. Que história é essa de você fazer oração aí? Só eu que posso fazer oração, porque eu sou da linhagem sacerdotal. Ou então alguém olha para alguém da tribo de Judá e fala assim, você vai ser o nosso rei, você vai ser o nosso líder, você vai ser no palácio o nosso representante. E aí Pedro está dizendo assim, não gente, vocês agora não vivem mais nesta realidade tão separada, tão indiferente, tão invisível, porque agora em Cristo nós juntamos tudo. Nós somos os nossos próprios sacerdotes, nós somos a própria realeza, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos todos um só, sentados à mesa, não mais por tribos, agora todos. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais duas características. Inclusive, eu pulei uma informação importante. Talvez na sua tradução, se for uma daquelas mais antigas, a primeira definição é raça eleita, né? Não sei se alguém tem uma tradução assim antiga que está escrito aí, raça eleita. É porque era essa ideia de Pedro mesmo. A gente fica com alguns eufemismos para não soar tão politicamente incorreto, mas a palavra grega para geração, que não tem nada a ver com contemporaneidade, é característica de um povo. Por isso que a palavra original era raça. Mas não era raça negra, raça branca, raça parda, raça oriental. Não! O que Pedro está dizendo agora é o seguinte, isso acabou. Porque a visão do céu é todos os povos, todas as línguas. E se fosse nos nossos dias, seria todas as cores. Talvez, a única coisa que talvez João fizesse diferente seria dizer, não todos os gêneros, homens e mulheres, porque esse é o Evangelho de Jesus. E eu não consigo abrir mão disso. Não dá
para ir contra quem nós somos a partir de quem Deus disse que nós somos. Homem e mulher os criou. E aí no versículo 9, Pedro vai completar as características desta nova natureza, que define o novo propósito, dizendo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Voltando à nação santa. Por que nação santa? Lembre que santa vem da palavra hagios, que significa diferente. Não é um título litúrgico, é um título moral. Não é um título cultico, como se aqui tudo fosse santo e lá fora tudo fosse profano. Não. Isso é um equívoco da compreensão da palavra hagios. Significa postura, atitude diferente. O templo do Senhor é santo no Antigo Testamento porque não existe outro templo como aquele templo. O nosso Deus é santo porque não há outro Deus como este Deus. O cristão é santo porque ele é um cidadão diferente. E por que agora é uma nação santa? Porque Pedro está dizendo, não existe fronteiras. Porque a irmã Priscila Busto, lá na Tailândia, ministrando a crianças refugiadas, aflitas, oprimidas, e que lá é nação conosco, falam outra língua, vivem outra cultura, mas são nação conosco. É o pastor Felipe, na África, ministrando aos nossos amados irmãos líderes moçambicanos, e que lá não, no caso lá falam português, mas podem falar francês, podem falar outra língua, podem morar em outras culturas, mas diante do Cordeiro é uma só nação. A Igreja de Cristo, trazendo para os nossos dias, precisa compreender que a sua existência, a sua essência e a sua tarefa é vencer esses limites fronteiriços de uma política polarizada, partidária, de inimigos e adversários que nos tornamos entre famílias, e dizer, não, existe alguma coisa muito maior que nos une. Somos uma nação. Nação é caracterizada por aquela comunidade que fala a mesma língua, está no mesmo contexto geográfico, vivendo na mesma fronteira, só que hoje em dia isso acabou. Como Igreja de Cristo, nós somos uma nação unidas no limite do sangue, falando a língua do amor. E a língua do amor não tem nacionalidade. O amor fala francês, o amor fala hindu, o amor fala chinês, o amor fala até coreano, para os dorameiros aí de plantão. O amor fala todas as línguas. O amor é a coisa mais universal que Deus poderia ter trazido ao mundo, porque Ele é amor e amou o mundo inteiro. É por isso que Pedro está dizendo que nós devemos ser quem Deus diz que nós somos. Porque é a única maneira da igreja fazer diferença no mundo em que está. Enquanto o mundo dividido por fronteiras, em guerra por fronteiras, enquanto os governantes disputam poder, acusam-se, roubam, mentem, a gente se vê aprisionado a esta realidade defendendo o mundo. Pedro está dizendo, parem, vocês são povo de Deus, vocês são nação santa, vocês são sem fronteiras, vocês falam uma língua só, a língua do amor e da misericórdia. E custou caro demais. É por isso que Pedro termina essa listinha com povo de propriedade exclusiva de Deus. Talvez na sua versão esteja povo adquirido de Deus. Ele nos comprou. Essa é a mais maravilhosa mensagem do Evangelho, porque ninguém mais fez isso por você. E como oportuno é sentarmos-nos à mesa do Senhor e sermos lembrados de que agora, com o cálice e com o pão, nós celebramos o fato de que nós somos quem Deus disse que nós somos. Nossa natureza, nossas características, nosso jeito de viver, nossa missão. Viver como Pedro está desafiando aqueles primeiros cristãos espalhados. Por que era tão importante para Pedro lembrá-los quem eles eram e o que eles deveriam fazer? Porque eles eram forasteiros, apatriados. Eles eram sementes que estavam em risco de morte em muitas situações, mas nunca poderiam esquecer que tinham um propósito para viver. Por isso Pedro está dizendo, sejam quem Deus quer que vocês sejam.
Você é quem Deus quer que você seja. Enquanto nós não retornarmos a esta essência de uma natureza restaurada por Jesus Cristo, que nos colocou de volta no caminho que Deus escreveu e determinou para nós, homens e mulheres restaurados e resgatados, vivendo com um propósito, sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele não quer dividir você com ninguém. Você é dele. E ele não abrirá mão de você. Não abra mão de Deus. Iremos assentar à mesa do Senhor para celebrar este preço tão alto que foi pago para que eu e você fôssemos adquiridos pelo Pai Eterno. E por meio da graça, sermos quem nós somos hoje. Você é quem Deus diz que você é. Esse é o nosso desafio para a semana que começa. Para o mês que está apenas começando. Viver todos os dias, todas as horas, sendo quem Deus quer que você seja.